Boa noite, iniciamos mais uma edição do Saúde em Dia Encontro Marcado. Estreamos na semana passada na rede Bom Demais, e eu quero dizer que foi bom demais, né, doutor Zé Maria Filomeno? Com certeza. Boa noite, doutor Arruda Bastos, né? Boa noite para a nossa convidada, a doutora Jocélia. Boa noite. Boa noite a todos os espectadores, né? Também a repercussão muito positiva, né, da nossa estreia nessa nova plataforma. E estamos aqui mais uma vez, né, mais uma terça-feira, como prometido, né, trazendo aí nesse momento uma entrevistada muito especial e debatendo aí os assuntos que estão aí pertinentes aí no Ceará, no Brasil e no mundo. Pronto, é isso, doutor Zé Maria. Realmente muito boa repercussão, muita participação durante a semana toda. Eu postei o vídeo também no meu canal do YouTube, divulguei no Instagram, no Facebook, e muitos comentários elogiosos para o primeiro programa. E vamos começar, como sempre, doutor Zé Maria, dando os últimos números da Covid no Brasil. Nós damos os números em primeira mão, antes do Jornal Nacional dar os números da Covid no Brasil, do consórcio dos veículos de imprensa. Aqui no nosso programa, nós podemos dizer que a situação não está nada boa, né? Porque o Brasil, nas últimas 24 horas, pelo portal do CONAS, contabilizou 2.220 óbitos nas últimas 24 horas. 2.224 horas, nas 24 horas, 2.240. E sem dúvida, nas últimas 24 horas, 128.050 casos contabilizados. Eu não tenho notícia desde o início da pandemia, em março, que um número desse aqui, quer dizer, esse é o portal do CONAS, dando exatamente esse número. Aqui no Ceará, nós estamos com 347.518 casos confirmados, 10.175 óbitos. Ultrapassamos 10 mil algumas semanas atrás e estamos ampliando cada dia mais esse número de óbitos. Doutor Zé Maria, antes de entrevistar a doutora Jocélia Lígia, a doutora Jocélia é médica de diversas especialidades, obstetra, ginecologista, ultrassonografista. Nós vamos falar da carreira da doutora Jocélia como profissional de saúde, mas mais ainda vamos conhecer um pouco mais da vida, saber onde nasceu, quantidade de filhos, etc. E agora ela está foi eleita vice-prefeita agora de Itapipoca, do prefeito Felipe Pinheiro. Nós vamos conversar um pouquinho da expectativa que ela tem como vice-prefeita, expectativa que ela tem em termos de gestão municipal, e também vou falar um pouquinho da gestão da saúde, como ela encontrou, o que é que ela pensa, o que é que o prefeito também, Felipe Pinheiro. O prefeito deve, nas próximas semanas, amanhã nós temos um encontro aqui com o vice-prefeito da Secretaria da Saúde, e nós vamos agendar para ele dar uma entrevista brevemente no nosso programa. Doutor Zé Maria, e esses últimos números aí da Covid? Olha, assustadores, né? Eu não lembro, durante todo o período da pandemia, de nós termos rompido a barreira de 2.000 óbitos, né? Se não me engano, o recorde eram de, acho que um pouco superior a 1.500, ainda no mês de agosto, julho. Possivelmente, ontem foram registrados, acho que 480 óbitos, possivelmente alguns estados, né, não registraram, né, não repassaram os dados de ontem e acumularam com os de hoje, né, para dar esse número tão alto, né? Olha, o número também de infectados também não lembro eu acho que o recorde era há pouco mais de 60 mil. Olha, tudo isso demonstra que a pandemia ela recrudesceu de uma forma muito agressiva. O vírus, talvez uma nova cepa, uma nova transmutação do vírus tem um poder de proliferação de contaminação maior, né? Então o que nós temos que fazer é continuar a luta. É uma guerra que
parecia que nós estávamos perto da vitória, né? Pelo menos de uma estabilização, de um controle grande da epidemia, mas agora não. É realmente uma segunda onda que talvez até mais possante que a primeira. Então, nós vamos falar no decorrer da entrevista sobre as vacinas, mas as vacinas ainda é um horizonte um pouco distante, né? Mesmo que nós comecemos a vacinação no início de fevereiro, que é o que leva a crer, né, pelo menos assim de uma forma mais efetiva, né, os resultados só serão colhidos em termos de redução de infectados no mês de maio, junho, né? Então até lá temos que estar atentos nas medidas de proteção, de prevenção, de isolamento e também que o sistema de saúde estejam prontos, aptos, né, para socorrer, cuidar, tratar dos infectados. Mas hoje é o dia de conversar, né, com a nossa entrevistada, doutora Jocélia. Doutora Jocélia, obrigado aí por participar, ter aceitado o nosso convite, né? E queria que a senhora rapidamente aí, brevemente, resumidamente, falasse aí da sua vida, onde a senhora nasceu, como é que foi a sua infância, o que seus pais fazem e o que lhe levou, né, a optar aí pela medicina. Boa noite a todos, boa noite a todos os internautas que estão acompanhando essa entrevista nesse momento. Quero parabenizar o doutor Arruda, doutor Zé Maria pelo programa. Dizer que é uma grande satisfação para mim estar participando, ter sido convidada hoje para participar desse programa tão ilustre. Você pediu para a gente iniciar falando sobre a nossa vida, né? Isso. Onde você nasceu, como é que foi a sua infância, onde foram os seus estudos? Pronto, eu nasci aqui em Itapipoca, em 74, né? Aqui eu sou a segunda de 5 filhos. Minha mãe, ela é da FUNASA, da Fundação Nacional de Saúde, do antigo CESP, Fundação CESP. E meu pai, eles se conheceram na Fundação CESP, ele era laboratorista, e eles se conheceram, se casaram lá, e depois o papai foi para o Banco do Brasil, né? Mas a gente teve sempre muito contato com a área da saúde, em virtude da mamãe. Então, eu acredito que isso contribuiu muito para que a gente despertasse esse interesse maior pela saúde. Lá em casa somos 3 irmãos médicos. Tem eu, que sou ginecologista obstetra, tem a Leila, que é patologista, e o Dermeval, que é anestesiologista, né? Então, somos 3 médicos na família. O doutor Arruda também, a família dele tem muitos, né? Então, ele sabe que esse despertar pela saúde, pela medicina, ele é cada vez mais contagiante, né? Minha filha hoje faz faculdade também de medicina. O namorado dela também já é médico. Então, vai tendo, né, uma afinidade, vai acabando aproximando muito as pessoas nesse sentido. A clínica vai ser grande, né? Vai, sem dúvida. E eu quero aqui dizer o seguinte, que tanto a doutora Jocélia é uma excelente profissional, como os 2 irmãos, né? Doutora Leila, que é atualmente secretária de saúde de Itapipoca, médica patologista, e o Demerval, que é anestesiologista e foi eleito uma votação excelente, vereador da cidade também. Doutora Jocélia, né? E como é que foi a infância, a juventude aí em Itapipoca? O que você fazia? No interior, a infância que a gente realmente tinha muito contato com as pessoas, né? Na minha infância a gente tinha um contato muito grande, então a gente eu sempre fui muito dinâmica, eu sempre fui muito sociável, muitos amigos, aquela questão. Aí a gente teve que sair de Itapipoca, eu estudava aqui no Colégio de Freiras, no patronato, Nossa Senhora das Mercês. E aí, daqui eu fui para Fortaleza estudar no Colégio Santo Inácio. E lá eu terminei o terceiro científico, fiz vestibular, passei na Federal na época em Campina Grande. Eu e
Acho que deu uma travada aí. Brasil foi. Aí fomos transferidos para Brasília, nós três, e acabou que atrasou um pouco o curso, por diferença de grade, a gente voltamos todos para o primeiro semestre. Quando você fala os três, são os três irmãos, é isso? Eu, Dermeval e a Leila, né? Mas a proximidade de idade, vocês estão assim, próximos? Um ano. Um ano, aqui né? Escadinha, né? O pessoal, Então, um ano, o intervalo de idade entre a gente é todo de 1 ano de idade. Então, a gente foi para Brasília, estudei, fiz minha faculdade lá na UNB, né? Que nesse tempo só tinha também a UNB lá. Hoje já tem até faculdades particulares e tudo. Mas na época só tinha a UNB. Aí quando concluí, era aquela vontade de vir para o Ceará, né? O meu Cearazinho de açúcar, depois de 6 anos lá em Brasília. Aí eu fiz a prova da residência aqui para César Carlos, aqui no estado, né? E fiz a residência lá e fiz depois as especializações, fiz cursos de ultrassom fora, em São Paulo. E aí, por aí vai. Doutora Jocélia, deixa eu falar um pouquinho nessa sua volta aqui. Você cursou em Brasília, veio para o Ceará junto com os 2 outros irmãos, né? E entrou no César Carlos. Qual a lembrança que você tem do Hospital César Carlos desse período de residência médica? Qual foi o ano? Em que ano você entrou na César Carlos? Eu entrei na César Carlos no ano de 2001. 2001, 2002, foi nesse período. Quem era o preceptor na época, assim, que mais lhe impressionou na época na César Carlos? Doutor Eliezer Arraes, doutor Parente, também um excelente preceptor, a doutora Liduína, doutor Manuel Martins, que já é falecido, doutor Erlânio, também na época era preceptor lá na faculdade, né, na residência. Então a César Carlos, ela tem uma equipe muito boa de profissionais, e realmente é um hospital, eu acho que a César Carlos completou muito a minha formação, porque lá em Brasília, a UNB, ela pega muita parte teórica, né? Mas a parte prática, eu fui ganhar a mão mesmo aqui na César Carlos. Na César Carlos a gente ganha a mão mesmo, então foi muito bom, foi muito positivo eu acho que não teria um local melhor para eu fazer residência. Lá eu acompanhei muito tempo, porque eu já gostava da ginecologia, né? Então acompanhei lá o HMIB, o Hospital Materno-Infantil, acompanhei outras estruturas, mas a César Carlos com certeza foi o melhor local para complementar a minha formação, era realmente o que eu precisava. A doutora Jocélia Tosamira citou aí o nome do doutor Eliezer Arraes, que é atual diretor do Hospital César Carlos. Aliás, desde o meu tempo de secretário, ele já era diretor do Hospital César Carlos, e a doutora Liduína Rocha, que inclusive é nossa candidata da Chapa 2 a presidente do Sindicato dos Médicos. Então já vou pedir aí a doutora Jocélia que nos ajude, tá certo? Os médicos que estejam nos ouvindo, né? Lembrar Chapa 2. Chapa 2, para a direção do CRM, né? O melhor para tanto para a classe dos médicos, o Sindicato dos Médicos, né? Sindicato dos Médicos, quanto para a medicina, né? Para a valorização da medicina, principalmente do SUS, né? No estado do Ceará, nesse momento em que a medicina é tão fundamental, nunca, né, foi tão indispensável a medicina pública no nosso país. E a senhora retornou para Itapipoca quando? Assim que eu terminei a residência. Assim que eu terminei, eu voltei para Itapipoca, né? Na época teve concurso público da prefeitura, eu tinha e me instalei aqui e estou aqui desde então. Nos unimos com alguns colegas médicos e formamos um pequeno hospital, que é o Hospital Vida, né, que presta assistência aqui à população já há 16 anos. A doutora Jocélia tem todo esse passado aí, e diferente de outras pessoas que
vão para o sul, sudeste, ou mesmo centro-oeste, Brasília, e ficam por lá, tá certo? Ela quis voltar para o Ceará e quis voltar mais ainda para a cidade de Itapipoca. Você falou Hospital Vida, conheço, excelente hospital, um hospital da medicina suplementar, um hospital que atende os planos de saúde e a clientela mais diferenciada da cidade. Doutora Jocélia, me diga uma coisa, e como é que anda hoje, já passando assim um pouco mais para frente, e o que é que a senhora está achando dessa situação da pandemia? Como é que foi a pandemia aí na Itapipoca? O que é que você tem a contar desse período tão difícil, desse ano tão difícil, o ano de 2020, que continua agora em 2021? É realmente um ano muito difícil. A gente iniciou essa pandemia aqui na cidade. Não houve realmente, por parte do gestor anterior, um empenho para que houvesse uma contenção. Foi necessário que o governador tomasse medidas até mais drásticas para conter a pandemia. E agora estamos aí iniciando uma segunda onda, né? Estamos iniciando uma campanha muito grande dentro do município, né? Para que as pessoas realmente mantenham esse distanciamento social e usem a máscara, porque é a maneira que a gente vai conseguir controlar essa doença, porque ela faz parte, se uma pessoa na casa é contaminada, fica difícil para que os demais não se contaminem, né? Então, é necessário, o isolamento aqui foi feito durante pouco tempo. Agora, as pessoas que fazem parte do grupo de risco realmente têm que ficar em situação de isolamento. É uma situação realmente que mexe com a imunidade por conta de causar depressão, a questão do sol, mas é necessário esse isolamento para as pessoas de risco, e também que essas pessoas que compõem esse grupo de risco, né, façam um trabalho para que elas saiam, né? Então a gente está desenhando junto à Secretaria de Saúde do município, né, programas com educadores físicos para que as pessoas que têm sobrepeso, a gente consiga ou tente fazer com que elas vá para um peso normal, mais aceitável, né? A questão também dos fatores de risco, de uma maneira geral, diabetes, a gente está iniciando também um programa de controle mais intenso do diabetes, para manter os pacientes diabéticos mais controlados, né? Esses pacientes de risco, a gente vai também tá planejando um programa de suplementação vitamínica, né? A vitamina D, a dosagem, o acompanhamento para esses pacientes de risco. Então, está sendo estudado, está sendo projetado uma série de ações para que as pessoas que compõem esse grupo de risco, a gente consiga tirar ou diminuir esses riscos, né? Porque a gente, com todo cuidado, ainda se depara com muita contaminação. Doutora Jocélia, voltando ainda um pouco aí a sua trajetória, né? Então a senhora, além de médica, é hoje vice-prefeita, né, cara? Acabou de ser eleita vice-prefeita. Quero lhe parabenizar aí pela eleição e desejar aí muita sorte aí na sua gestão, junto com o prefeito, doutor Felipe Pinheiro. Você já participava da política, já era filiado a algum partido, já tinha ocupado algum cargo anteriormente, ou está entrando agora como vice-prefeito? Não, é assim, eu tenho um colega muito amigo, que inclusive é muito amigo do doutor Arruda, que é o doutor Costa Campos. Então, o doutor Costa Campos sempre gostou de política e sempre incentivava e falava. Então, uma certa vez ele chegou lá em casa pedindo para que a gente o apoiasse, que ele ia ingressar nessa questão política, e me convidou para me filiar a um partido político, na época era o PHS, que hoje ele não existe mais, né? Então, ele convidou para que a gente participasse do partido, e aí eu aceitei o convite. E a política, eu acho que ela vai contagiando a gente também, né? É igual o Covid. Então, a gente foi se envolvendo desde essa época, ajudando o doutor Costa Campos nessa questão política, que é um cidadão de bem, um homem íntegro, que realmente luta pelo bem da cidade, que a gente vê que o interesse
E aquilo ali foi me envolvendo. Em 2010, aí ele convidou para que a gente fosse candidata a deputada estadual. Aí eu me candidatei a deputada estadual. E depois, 4 anos depois, eu fui candidata novamente, aí já pelo MDB, né? E aí então a gente ficou um tempo afastado da política, do meio político. Mas a cidade, ela vem crescendo populacionalmente, mas ela não vem desenvolvendo. Aqui em Itapipoca, o número de desemprego muito alto, a questão da saúde, ela não cresce, não desenvolve, não progride. Então, a gente decidiu se envolver novamente nessa questão política, né? E aí iniciamos um trabalho. Inicialmente eu estava determinada a ser candidata a prefeita, mas aí diante do convite por parte do Felipe Pinheiro, do governador Camilo Santana, para que a gente compusesse a chapa juntamente com o Felipe, e por entender que o que eu quero dentro do município, a gente precisa dessa parceria com o governo do estado, para que a gente possa realmente desenvolver. E é tanto que já estamos tendo apoio nesses poucos dias de gestão, já contamos com a participação, com a presença física do governo do estado dentro de Itapipoca, ajudando, né, nos ajudando nesse momento a planejar e a pensar Itapipoca como um todo, né? Vamos já falar, doutora Jocely, nesses projetos. Mas a Maria, deixa eu ver aqui os internautas, né? Porque hoje é audiência total, né? Então, na região ali norte, Itapipoca e tudo. Bom, quero agradecer aqui a audiência. Eline Filomeno, que é a nossa correspondente internacional, ver o que ela vai botar aqui. Gabriel Cefaí, que é nosso amigo psicólogo, a Regina também, Vânia Xerez Pinheiro, a Jaqueline está dando parabéns pelo trabalho. Elvira Braga, a grande mulher, médica e vice-prefeita. A Vânia também está dizendo, a minha doutora e vice-prefeita, parabéns. Então, tem muitos aqui, podem colocar que nós vamos citando pouquinho a pouquinho. Bom, a doutora Jocely citou o nome de uma personalidade, de um médico bastante conhecido na região norte, em Itapipoca, que é o Dr. Costa Campos. Ele tem um passado muito parecido com a doutora Jocely. Ele nasceu no sertão da Itapipoca, porque Itapipoca é praia, serra e sertão. Nasceu a terra dos 3 climas, né? Terra dos 3 climas. Saiu, veio fazer a faculdade em Fortaleza, fez os cursos, voltou para Itapipoca e não sai de Itapipoca para coisa nenhuma. Passa praticamente todas as horas do dia na clínica Dr. Costa Campos. É uma clínica muito conceituada, a primeira clínica a instalar um tomógrafo multi-slice de última geração naquela região norte, e tem desenvolvido bastante a sua clínica, a sua empresa naquela área, atendendo não só os itapipoquenses, mas todas aquelas cidades próximas ali. Eu lembro dessa campanha do Dr. Costa Campos, eu era secretário de saúde, ele era candidato a prefeito, e eu lembro daquele último comício ali em frente ao hotel municipal, né, o último comício da campanha. Foi um comício assim, memorável, dos maiores comícios que Itapipoca. Naquela época podia fazer comício, né? Naquela época podia fazer comício. Não era nem um showmício, né? Porque não tinha mas realmente. Mas ainda pode fazer comício. Não, mas é porque agora que não pode é um showmício, é que não pode. Pois naquela época era um showmício, né? E tal. Mas, doutora Jocely, e me diga uma coisa, passamos na primeira meia hora do programa, vamos falar daqui a pouco, Zé Maria, das últimas notícias da saúde, né? Sim. Mas, doutora Jocely, né? Adiantando aí, vocês, né? Você e o doutor Felipe estão assumindo num momento de grandes desafios, né? Para o mundo inteiro, e Itapipoca também. São muitas demandas. Então, além da questão da saúde, que é a sua especialidade como médica, do combate a essa pandemia, que eu sei que também Itapipoca teve aí muitas vítimas, né, muitos infectados, e queria que a senhora depois falasse como é que está a situação atual do número de infecções e da capacidade de atendimento de Itapipoca.
Existem outras áreas, né? A questão da educação, né? Itapipoca deve ter, não posso precisar, mas de uma população aí de acho que pouco mais de 120 mil habitantes, deve ter talvez, não sei, 5 mil, 3, 4 a 5 mil alunos, né, na escola, na rede pública, que estão sem aula, como estão do Brasil inteiro. Mas alguns estados, né, já anunciaram que vão retomar as aulas presenciais no dia 1º de fevereiro. Né? Eu acho que é uma necessidade, é um prejuízo muito grande a falta de aulas presenciais, porque é importante, além da questão da cognição, né, do ensino diretamente, a questão social, da interação social, né, da presença das crianças na escola é fundamental. E a questão também social provavelmente dita, né? Itapipoca deve ter um contingente muito grande de pessoas necessitadas que estão recebendo auxílio emergencial e na iminência, né, quer dizer, já terminou o auxílio emergencial. Talvez vão receber agora no início do mês a última parcela de dezembro. Né? Como é que o município vai estar se preparando até para algum tipo de programa de suporte, né, que compense a falta do auxílio emergencial? Como é que vocês estão se preparando para enfrentar todos esses desafios na saúde, na educação e na questão econômica? O início de ano sempre vem com são muitas contas, né? Muitos impostos, a questão escolar, de filhos e tudo, então isso onera bastante as famílias. Então estamos vivendo uma situação que as famílias, não só de Itapipoca, mas do Ceará, do Brasil, do mundo inteiro, elas estão com a sua capacidade financeira diminuída, restrita, por conta dessa pandemia. Então, Itapipoca não é diferente. A gente sabe que vai enfrentar uma crise financeira muito grande durante esse ano, e o esperado é que no segundo semestre ele ainda seja maior. Vamos esperar retornar. O senhor, como economista, sabe disso, né? É um estudioso da economia. Então, a gente precisa nesse momento, nos planejar também com relação a isso, para proteger as famílias mais vulneráveis, para essa situação que estamos enfrentando e que ainda vai se agravar. Itapipoca vem numa situação de desemprego muito grande. Esse auxílio emergencial realmente ajudou a aquecer um pouco a economia. Eu diria que nem um pouco, eu diria que aqueceu bastante, e agora a gente vai sentir bastante essa ausência do auxílio junto ao município. Bom, doutor Zé Maria, deixa eu ver aqui, porque não para de chegar as mensagens. Elvira está dizendo que Itapipoca sente orgulho de ter você nos representando como vice-prefeita. Fernanda Araújo, uma grande médica. A Islânia está dizendo, doutora Jocélia tem nosso apoio. O Gil Anderson, sucesso nessa nova caminhada. Daniela também está parabenizando. Daniela e Danilo Cunha. Então aqui os que estão participando do nosso programa hoje. Doutora Jocélia, me diga uma coisa, eu sei que o prefeito, ele, antes mesmo da posse, ele fez um seminário com todas as áreas, ele discutiu saúde, discutiu educação, discutiu aí a questão da cultura, também de meio ambiente, agricultura, geração de emprego e renda, de todos esses setores, né? Você que participou dessa transição aí do prefeito que saiu, né, o prefeito João Barroso, para o Felipe Pinheiro. O que é que vocês encontraram assim que causa uma maior preocupação? Hoje, a maior preocupação da Itapipoca, fora essa questão da saúde, né, é realmente a questão de emprego e renda. A Itapipoca, ela tem um número de pessoas desempregadas muito alto.
E isso impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas. Então, a gente fundamentou a nossa campanha, a nossa luta, o nosso projeto político, o nosso plano de governo, ele é fundamentado em 3 pilares. A gente tem um pilar que é para que a Itapipoca se torne uma cidade universitária, uma cidade em potencial para isso. Temos aqui a Universidade Estadual, temos aqui algumas faculdades particulares, inclusive recentemente, que foi uma luta que o senhor acompanhou da gente também, de mais de 10 anos pela Faculdade de Medicina daqui, que agora é uma realidade, né, que teve a participação muito efetiva também do Eunício Oliveira, para que realmente ela se tornasse realidade aqui na nossa cidade. O senador Cid Gomes também, quando passou pelo Ministério da Educação, também deu a contribuição dele para que essa faculdade também se tornasse realidade. Então, a gente pretende expandir os cursos superiores aqui no nosso município, porque a gente tem uma posição muito estratégica e Itapipoca hoje já é uma cidade polo. Na época que o Dr. Arruda foi secretário, já era essa cidade polo. A questão do hospital regional, Itapipoca é uma cidade grande, aqui a nossa região são mais de 400 mil pessoas, então existe essa necessidade de um hospital regional e faz parte de um desses pilares que a gente consiga abrir. Inclusive foi um compromisso feito pelo próprio governador Camilo Santana na casa do Dr. Costa Campos, num comício virtual que foi feito lá, de abrir esse hospital regional aqui em Itapipoca, que é de muita importância para a gente. E o terceiro pilar é a geração de emprego, que veio de uma ideia de construir um polo de laminação de aço. Né, já estava no nosso projeto, nos nossos planos, construir aqui em Itapipoca um distrito industrial. Mas aí veio por parte do senador Cid Gomes essa ideia de que fosse construído aqui um polo de laminação de aço, e está sendo feitos os estudos para que a gente possa viabilizar esse terceiro pilar, para que a gente possa gerar mais emprego e renda aqui para a nossa população. O hospital regional, que parece que já consumiu aí, acho que mais de 20 milhões de reais, né? Eu sei que existe um imbróglio aí jurídico aí, mas, de qualquer forma, é um equipamento importantíssimo, né, para a população, não só de Itapipoca, mas de toda essa região aí, as cidades circunvizinhas, né? O que é que pode ser feito? Vocês que venha a viabilizar a conclusão desse hospital? Pronto, o hospital ele está concluso, só que esse hospital aqui de Itapipoca, ele pertence a uma filantrópica, a uma fundação. Esse hospital, ele não foi construído pelo Estado, nem pelo governo federal, nem pelo município. Ele foi construído pela fundação, através de emendas parlamentares. Mas com recursos públicos, né? Recursos públicos, mas foi em pedaços, aos poucos. Não foi 20 milhões que foi aportado, até que 20 milhões para você fazer o hospital. Foi 20 milhões, um ano colocava 2 milhões em emenda, outro ano botava mais outro ano aquela coisa, né? Então, for ao longo de 30 anos, né, doutor Arruda? Quase 30 anos, 20... Mas eu acho que o Estado, ele pode requisitar por utilidade pública, ou não sei se seria desapropriação, qual seria o termo, mas eu acho que atualmente esse hospital, ele foi feito uma intervenção, ele não está sob o poder da fundação, certo? Ele está sob o poder do município, foi feita uma intervenção municipal durante a pandemia, né? E lá foi aberta uma ala onde está funcionando o atendimento dos pacientes com Covid-19. Então, foi montado já tem lá 40, em torno de 40 então ele já está operacional, ele já está sim. Ele está funcionando. Quando a pandemia houve um controle maior, aí ele ficou uma escala de sobreaviso, né?
mas ele está funcionando sim. Está funcionando sim. Eu posso dar uma colaboração, porque eu conheço bem o hospital, porque no meu período, quase 8 anos na secretaria, nós tentamos viabilizar esse hospital para a região norte ali, saindo de Itapipoca. É um hospital muito bem construído, um hospital horizontal, um hospital com área de ventilação, tem um projeto, apesar de não ser um hospital tão novo, mas tem um projeto assim, bastante inovador. Quem quiser procurar na internet pode procurar, o hospital tem uma foto bonita, e ele prestou um excelente serviço com esse setor da Covid, inclusive com leitos de UTI, tem respiradores, tem central de oxigênio, tem gerador, tem tudo. Inclusive, na última vez que nós tivemos em Itapipoca, com a doutora Jocélia e com a secretária a doutora Leila, e também outros secretários da prefeitura, nós vimos que é um dos poucos hospitais que tem uma câmara frigorífica, que se o Estado, se o governo adquirir a vacina da Moderna e a vacina da Pfizer, lá, com pouca coisa, nós temos condição de acondicionar essas vacinas para vacinar aquela região, região norte. Ainda bem que o governo resolveu aí, nós temos já essas 2 vacinas que estão para terem aprovação em regime emergencial. Hoje foi finalmente tudo discutido com relação ao Coronavac, nós vamos falar daqui a pouco. A vacina de Oxford já está também definida, nós devemos iniciar essa vacinação provavelmente no final desse mês ou no máximo no começo de fevereiro. Mas esse hospital, não tenho dúvida que o governador vai cumprir a promessa que fez de público, né? Eu assisti esse comício virtual, a doutora Jocélia falou, foi durante a campanha, na casa do Dr. Costa Campos, foi difundido pela internet, todos assistiram. Lembro que em outra ocasião também, que eu participei de um evento em Itapipoca anterior, o governador, ainda na época do governador Cid, ele reforçou essa intenção, e eu tenho certeza que o governador Camilo Santana vai fazer, como o secretário Cabeto também vai ter, porque é uma necessidade de ter um hospital. A doutora Jocélia pode falar da estrutura daquela região. Nós temos um outro hospital que é filantrópico, tá certo? Mas que ele é um hospital muito bom, presta de pacientes, tá certo? Porque é um hospital polo também, atende os outros municípios. Mas entre os outros, eu acho que essa meta do prefeito, eu tenho certeza, aí são 3 pilares importantes. Eu tenho praticamente certeza que os 3 pilares vão ser cumpridos. Mas o que é que existe mais de novo, Jocélia? Você ia falar uma última coisa com relação a esse hospital. Concluindo essa questão, que é uma polêmica muito grande dessa construção do hospital, né? Mas ele está concluído já há algum tempo, né, doutor Arruda? E na verdade, o que acontece é que a fundação ela construiu por emenda, também não tinha como construir com recurso próprio, e ela não tem como colocar para funcionar, porque é uma estrutura grande. A gente sabe que a manutenção de uma estrutura de um hospital regional não é uma manutenção realmente barata. E mesmo o governo federal repassando esses recursos, eles demoram um tempo você produzindo para que os recursos venham a aportar, né, dentro da instituição, para que possa, a partir daí, ela mesma conseguir andar, né, com as próprias pernas. Então, é realmente necessário que o governo do estado ele nos ajude, nos presenteie, né, com esse hospital regional, que é tão necessário aqui para toda essa região, porque existe uma demanda, existem pacientes que você tem a necessidade até hoje de mandar daqui de Itapipoca para Fortaleza. Embora durante a pandemia o governador ele abriu aqui dentro de Itapipoca 17 leitos de UTI, que não tínhamos nenhum até 2019, né? Então, antes mesmo da pandemia, o governador e o secretário Cabeto, o secretário esteve aqui em Itapipoca, e nesse momento ele autorizou e
e falou que ia trazer 10 leitos de UTI. Então, isso fez com que, com o advento da pandemia, não pegasse a Itapipoca também de calças. Travada aí. Deu uma travada. Vamos continuar. Pode continuar, doutora Josélia. Eu escutei até a senhora falar de calças curtas. Calças curtas. Então, assim, a gente pegou com 10 leitos, né, o início da pandemia, e finalizamos com mais 7 leitos, totalizando ao todo 17 leitos de UTI, né, que ajudou muito aqui a nossa população e salvou muias vidas. Uhum. Doutor Zé Maria, estamos chegando aqui. Deixa eu só ver aqui os internautas, só um minutinho. Vamos lá. A Neida Magalhães está dizendo, meu médico sensacional. Tá, o Fernando Araújo está dizendo, Jocélia Lígia, mulher de garra, mulher que cuida da saúde da mulher, mulher mãe. Aliás, nós esquecemos de perguntar, a doutora Jocélia é mãe, ela já disse que tem uma filha, né, Jocélia, que está fazendo medicina, e tem mais outros também? Outro filho, o Arthur, que faz engenharia civil na Unifor. Poxa, já tem filhos bem encaminhados. Bem encaminhados, já grandinhos, né? Apesar de jovem, já tem 2 filhos aí na universidade. Doutora Jocélia, eu sei que nós vamos falar mais depois, atualizar a questão aí das vacinas, mas Itapipoca está se preparando para a vacinação, tem salas suficientes, tem profissionais, né, para ministrar já treinados ou cadastrados aí para aplicar as vacinas, vai está orientando a população, porque parece-me que uma das condições de se vacinar, a pessoa tem que ter o cartão do SUS, né? Então, aquelas pessoas que não têm ainda, mesmo os que vão, que preenchem, né, os requisitos para as primeiras fases, né? Aqueles idosos e profissionais da saúde, né? Um dos requisitos é ter o cartão do SUS, está orientando a população nesse sentido. Alguns municípios, eu posso citar aí o Maracanaú, que inclusive quero até mandar uns parabéns aí ao Galba Freire, né, que é o novo secretário de saúde lá, nós até entrevistamos aqui no programa de Maracanaú. Alguns municípios estão fazendo tratativas de adquirir, né, doses da vacina. Queria saber se está nos planos de Itapipoca, ou se Itapipoca simplesmente vai aderir ao PNI do Ministério da Saúde. Como é que vocês estão se preparando aí para a vacinação? A gente está estruturando, estamos há 12 dias, né, de gestão, mas estamos estruturando essas câmaras, são 2 câmaras que temos aqui em Itapipoca. A ideia é que manter uma nessa temperatura de menos 20 graus e a outra ir para essa temperatura de até menos 70 graus. A gente sabe que os municípios vizinhos aqui também, eles não têm como montar de maneira rápida essa estrutura. Então, nós estamos selecionando, estamos aqui criando os mecanismos para que sejam feita a seleção de vacinadores, certo? Para que essas pessoas sejam treinadas, capacitadas para fazer essa vacinação e talvez até funcionar como uma regional, né, para os municípios vizinhos, porque se não tiver como eles armazenarem, aí eles não vão ter como vacinar. Então, provavelmente vai utilizar dessa nossa estrutura também para atender aos municípios vizinhos. Mas são muitos questionamentos, ainda estamos aí vendo com o Estado como é que vai se dar essa situação, desde a seringa, né, até os insumos, digamos assim, até a própria vacina. Doutora Jocélia, só para quem não é de Itapipoca, porque o nosso programa tem uma grande audiência também em Fortaleza, eu estou vendo aqui pelas plataformas, né? A senhora podia falar quantas equipes de saúde da família, quantos postos de saúde, qual é essa estrutura que a senhora dispõe aí na Secretaria da Saúde? Que eu sei que a secretária Leila e o prefeito Felipe Pinheiro pensam em ampliar bastante. Mas, atualmente, qual é essa estrutura da saúde do município? Atualmente são 43 equipes de atenção básica,
da saúde, né, que presta a assistência em todo o município. Existem algumas áreas, a cobertura SUS em Itapipoca, ela não é 100%, estamos também fazendo uma nova territorialização para que a gente possa realmente realizar a abertura de mais 13 equipes, que a meta da gente é chegar ao final da gestão com 55 equipes de saúde da família, né? Aí contamos com uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, que foi inclusive inaugurada. Os equipamentos de saúde do Estado que temos aqui foram inaugurados no Facebook, mostra, né, relembra. Então eu estava vendo aqui uma postagem, doutor Arruda, da escolha do terreno, onde o senhor estava lá, bem jovem, nessa escolha. Então, a UPA, o CEL, a Policlínica, foram estruturas construídas na época, inauguradas pelo senhor, né, na época que o senhor esteve à frente do governo, então, da saúde do Estado. Então, e agora a gente tem essa grande missão, né, na saúde do nosso município, que é a abertura do hospital regional, e que contamos também com a sua participação nessa grande empreitada. Bom, será um prazer fazer parte desse time aí. Eu acho que os hospitais regionais do interior do estado, salvo engano, o senhor teve uma participação muito grande. Sim. Né? Sim. Nesses hospitais regionais. Então, inaugurei, inclusive, José, eu inaugurei e construí o de Sobral, o de Juazeiro e o de Xaramubim. Esses 3 são da minha gestão, como as policlínicas, as 22, os 18 CELs, também, e as UPAs, né? Então, você citou, eu sempre tive uma política aqui com o governador Cid, na época, de levar as estruturas de saúde de média complexidade para o interior. Aliás, esse era o vetor da nossa gestão. E eu vejo a assertiva que foi, né, porque nessa pandemia, se nós não tivéssemos essa estrutura de UPA no interior, se não tivesse essa estrutura de policlínica no interior, não tivesse dado tanto investimento para os hospitais polo, aqueles hospitais que são filantrópicos ou municipais, como é o caso de Itapipoca, nós teríamos passado realmente muito mais dificuldade. Mas deixa eu só saudar aqui, o Henrique Porto está parabenizando aqui, está dando parabéns aqui e tal. A Fernanda Araújo. Fernanda Araújo também, José fazendo a diferença. O Fernando Araújo também, que leu, não sei o que foi que ele leu. A Regina Arruda está parabenizando aqui pela live. Saúde de Itapipoca em boas mãos. A Neila está dizendo aqui também. Então eu estou vendo só uma plataforma que é o Facebook. Depois nós vamos ver as outras plataformas, vamos tentar somar isso aí. Mas, doutora Zé Maria, vamos lá. Olha, doutora Joacélia, já falamos bastante de saúde, e a senhora até falou da questão do ensino superior, que Itapipoca hoje tem algumas faculdades, né, inclusive de medicina. Agora, o que mais nos preocupa, aquilo que eu até chamei a atenção no início, é das crianças, né, do pré-escolar, do ensino fundamental e do ensino médio, que estão sem aulas há praticamente um ano. Então, como é que está essa questão das aulas virtuais, né, que estão sendo ministradas? Logicamente que há uma precarização nisso, nada substitui o aluno na escola e o professor na sala de aula, mas questão, o governo do estado, eu sei que ele comprou milhares de tablets, né, para o ensino médio. Quero saber se isso já estão sendo utilizados, já foram distribuídos, e também em relação às aulas virtuais, o que tem se conseguido fazer, né, para compensar essa questão da falta, né, de aulas presenciais. E as creches também, o programa de vocês, o que vocês planejam e pretendem fazer para ampliar as creches, que também é uma necessidade muito grande? O prefeito ele já iniciou a elaboração de algumas creches. Existem algumas construídas em construção em Itapipoca, né, que não foram conclusas e que estamos com muitas obras inacabadas dentro do município. Então tem algumas creches que a gente vai concluir a construção, a gente espera
concluir essa construção até o meio do ano, né, para que quando normalize essa situação, as crianças já possam usufruir deste equipamento. Mas, por enquanto, realmente vai continuar nesse modelo virtual. A gente sabe dos prejuízos educacionais e sociais, que é esse distanciamento, mas em virtude da pandemia é o único modelo que a gente consegue possibilitar essa educação das crianças nesse momento de pandemia. Ao todo, são em torno de 130 equipamentos de educação dentro do município, contando as escolas, com seus anexos, e estamos há 12 dias de gestão e muito trabalho nesse sentido, para que realmente as nossas crianças possam ter uma educação de qualidade. Bom, estamos aqui entrevistando a doutora Jocélia Lígia, ela médica e vice-prefeita da cidade de Itapipoca. Estamos chegando ao final, mas eu quero falar aqui o Flávio Pereira Ibiapino, mandando aqui uma mensagem, a Jocineide Barroso Alves, um abraço aqui para Jocineide, está dizendo boa noite, doutor Zé Maria, doutor Arruda Bastos, sabemos que o senhor irá contribuir com o crescimento da nossa Itapipoca, doutora Jocélia Grande, mulher, estamos bem representados, orgulho de vocês, parabéns pela live. O Gil Anderson também está parabenizando, Fernando Araújo. Bom, agradecendo aqui a audiência. Doutora Jocélia, em termos de apoio, como é que está o apoio da gestão aí do prefeito Felipe Pinheiro com a senhora aí? Como é que foi feita essa arquitetura para você? Uma eleição que parecia muito difícil, né? Eu queria até que a senhora desse os números da eleição, qual o resultado final, né? Eu que acompanho política há muito tempo, né? A eleição eram 3 candidatos, né? 3 candidatos, 3 candidatos. Como foi essa composição, tá certo? Eu sei que a senhora ia ser candidata, o Felipe também ia ser candidato, tinha o doutor Dagmar que também foi candidato, ex-prefeito e tal. Como foi essa composição e o que foi assim, fundamental para a vitória da chapa de vocês? Aqui Itapipoca é uma cidade que tem muitas lideranças políticas, né? E o momento político do ano passado, a gente tinha o prefeito, né, que na época estava em mandato, e que a gestão ela traz um certo percentual de aceitação. Eles falam em torno de 30%, né? Então ele sempre estava aí nessa casa. E a oposição, vínhamos trabalhando e vínhamos dialogando, sempre na tentativa de construir uma união, porque a união ela realmente faz a força. Então, eu e o Felipe, a gente vinha num afinamento maior. E os outros grupos, às vezes por diversidade ideológica, por exemplo, o Paulo Henrique, que é do PSL, ele já não se afinava direito. Aí chegava e dizia, não, se for você, a gente pode até analisar uma parceria, uma união, mas se for o PT, não tem como o PSL juntar com... Então, assim, mas a gente sempre dialogando, sempre conversando, sempre colocando a Itapipoca acima dessas questões política, partidária, para que a gente realmente construísse um futuro melhor para a nossa cidade, até porque sabemos que esse é o propósito, essa é a intenção de todos, independente da sigla. Então não foi possível uma construção mais ampla, como no passado a gente conseguiu fazer, mas iniciamos uma campanha dura, uma campanha árdua, certo? Mas com uma perspectiva de vitória muito boa, né? As pesquisas internas do partido, elas davam essa perspectiva real de vitória, como realmente no final a gente conseguiu chegar, né, a essa vitória. Não foi fácil, foi muita luta. Agora, pelo que eu estou vendo aqui, o PSDB apoia a sua chapa ou foi oposição? Não, o PSDB, o prefeito que perdeu a eleição, que era candidato à reeleição, era do PSDB.
né? Porque pelo que eu estou vendo aqui, o PSDB ele fez a maioria dos vereadores, né? Fez a maioria dos vereadores. Vocês não têm, eu acho que pelo menos em relação aos partidos, vocês não fizeram a maioria na Câmara, né, de vereadores, Não. é verdade? É verdade. Verdade. E Não vai fiz- ser um desafio maior ainda, né? Governar sem maioria na Câmara vai requerer muita negociação, né? Muito debate, muita transparência nas propostas, né? Isso é verdade. Mas já está sendo dialogado, né, com todos os grupos. A equipe de articulação do prefeito é uma equipe muito atuante, tem dialogado e tem conversado bastante. Então, assim, eu acredito que a gente consiga realmente que todos consigam vestir essa camisa da Itapipoca, né, nesse momento, e esquecer um pouquinho essa briga política pelo um bem maior, pelo um benefício maior, que é o desenvolvimento da nossa cidade, né? Então, nesse momento, é um momento de unirmos forças, né, para trabalharmos, para construir o nosso município. Não temos eleição mais esse ano, né? Ano que vem a gente vai ter, mas é mais distante, né? Para deputado, para... Então, assim, a gente acredita que vamos conseguir fazer um bom trabalho, mesmo junto com esses que não estiveram junto com a gente na campanha eleitoral. Temos um bom diálogo com todos, É verdade. Doutor Zé Maria, como sempre, começamos na hora e terminamos na hora, temos um minutinho aí. Doutor Arruda, eu queria que você expusesse aí ao público, atualizasse a questão das vacinas, né? Nós tivemos na última sexta-feira tanto a Coronavac quanto a vacina de Oxford requisitaram a autorização emergencial, né? E hoje, inclusive, foi divulgado os resultados da eficácia total, geral, assim, da Coronavac. Foi um pouco decepcionante, né? Porque superou um pouco, passou os 50%, né? 50,38%, né? Muitas pessoas estão até apreensivas, achando que é um índice assim, muito reduzido, né? Mas dentro desse quadro atual, qual a sua perspectiva aí? Você acha que estamos próximos aí, antes do final do mês, de começarmos a vacinação? Eu digo que só depende, doutor Zé Maria e Jocélia, da Anvisa agilizar, porque é o seguinte, a vacina da Coronavac realmente, devido à expectativa que foi gerada, quando divulgado semana passada 78% de eficácia em casos leves, 100% em casos graves, que isso é muito importante que a população saiba, né? Eu gostei muito da entrevista coletiva de hoje, tá? Ele fala a entrevista coletiva mais completa que eu vi tratando de vacina foi a da Coronavac, por cientistas independentes, tá certo? E outra coisa, isso dá crédito, tá certo? A pesquisa que foi feita, a pesquisa científica, tá certo? Se a pesquisa coloca, apesar de na Turquia mostrar 91%, Paquistão mostrar 60 e tantos por cento, 68, 70 e tantos por cento, a eficácia total foi essa, mas está dentro do parâmetro. O importante é que, como a vacina ela é de fácil manuseio, de fácil armazenamento, de fácil distribuição, e o Butantan pode produzir um grande número de vacinas, vacinar, nós vamos ter que vacinar um quantitativo maior de pessoas. Nós temos vacinas hoje, no calendário vacinal brasileiro, uma vacina para rotavírus, que é nessa faixa de 50 e 50 e poucos por cento, para evitar diarreia 40% e outras coisas, tem vacina com esse percentual. Então, eu acho que isso aí não vai ser empecilho. Agora, inclusive, vai facilitar de que a programação seja feita, tá certo? Com a distribuição maciça das duas vacinas para públicos específicos do Brasil todo. Eu acho que a Anvisa vai aprovar brevemente, talvez no comecinho da semana, a de Oxford, com esse fechamento que foi divulgado hoje, com os últimos documentos, a Coronavac também, porque inclusive o governo adquiriu todas as doses da Coronavac, então não tem mais essa disputa. A disputa fica para aqueles grupos radicais, um grupo satisfeito porque
o percentual foi menor, o outro grupo fica mais satisfeito quando o percentual está maior. Agora está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo, é como o doutor Jocélio falou, tá certo? O importante agora é vacinar. Eu dei os números no início aqui do programa, assustadores. Vamos esperar agora o Jornal Nacional, que vai dar os números. Olha, 2.220 óbitos nas últimas 24 horas, 128.050 casos, 128 mil casos em 24 horas, isso é uma calamidade, 128 mil casos. Nós tínhamos aí 40 mil casos, 50 mil casos, agora, 20 doutor, mil casos. O que me preocupa é o seguinte, o ministro Pazuello declarou que o Brasil fosse começar amanhã a vacinação, que nós temos disponível são 6 milhões de doses da Coronavac, que vieram da China, e 2 milhões que estão chegando ainda, que também não chegaram, que estão chegando da vacina de Oxford, da AstraZeneca. Nós temos aqui na casa... Pouco, nós temos pouco. Isso não é nada para um país do tamanho da população do Brasil. Mas o Butantan tem capacidade de produzir. Agora, o Butantan já está em linha de produção, mas não é divulgado quantas doses estão sendo invasadas por dia. E por que a Fiocruz também não começou a produção ainda? Isso aqui eu não entendi. Por que não começaram ainda a produção? A Fiocruz está atrasada. O Butantan não, está todo vapor. Eu acho o seguinte, essas vacinas vão chegar da Índia, esses 2 milhões de vacinas. Tem esses 6 milhões que foi pedida autorização agora, são as que vieram prontas. As que vieram prontas da China, que estão, esse pedido emergencial. Tem mais os insumos que chegaram e foi produzido no Butantan, tem mais aí uns 3 milhões, 4 milhões de vacinas, e o Butantan, pelas informações, tem capacidade de produzir 1 milhão de doses. 1 milhão de doses, tem condição de vender para o governo 40 milhões de doses, como está previsto até agora, 2, 3 meses para frente, tá certo? E Oxford, sendo autorizado aqui, tem que mandar mais 54 milhões. É claro que é pouco, 54 milhões, com 6 milhões que estão aqui, mais essa produção futura, a vacina do Butantan são 100 milhões de doses até o final do ano. 100 milhões de doses realmente é pouca. As demais de 130 milhões de Oxford. Agora, uma dúvida que eu tenho. A matéria-prima, quer dizer, o componente principal, ele vem todo da China? Ou ele não é produzido? Não, ele vai ser produzido aqui também. Está vindo... Não, ou aqui é só o diluente que é produzido? Não. Agora, no momento, sim. Tá certo? Mas ele vai ser também a vacina completa, como nós produzimos aqui para a gripe, né? Que é uma vacina muito parecida, vai ser toda produzida aqui. Como também na Fiocruz, tá certo? A vacina vai ser totalmente produzida. Isso são etapas de incorporação dessa tecnologia, né? Tá certo? Mas nós vamos discutir, doutor Zé Maria, nós já estamos ultrapassando em 5 minutos o nosso programa. Queria deixar um minutinho para a doutora Jocélia se despedir, agradecer muito a participação dela nesse nosso segundo programa. Então nós estamos tomando pé no programa, tem algumas falhinhas ainda, mas nós estamos corrigindo, mas eu não tenho dúvida, doutor Zé Maria, que daqui no final de poucas semanas nós vamos estar com esse programa com a audiência dominando realmente nesse horário. Doutora Jocélia, suas despedidas. Só agradecer a vocês pelo convite, é uma honra para mim participar, foi uma honra muito grande, e estou aqui, sempre que quiserem que a gente participe, será um prazer muito grande. Muito obrigada, boa noite a todos os internautas, né? E que a gente consiga se livrar o mais rápido possível desse vírus e que a gente possa voltar às nossas vidas normais, né? Obrigado, doutora Jocélia. Doutor Zé Maria, despedida. Só agradecendo a doutora Jocélia, parabenizando mais uma vez pela eleição e desejando boa sorte. E convidá-la para voltar novamente daqui a algum tempo, trazendo boas notícias, né, da vacinação em Itapipoca e dos demais notícias aí sobre os itapipoquenses. Eu também quero agradecer a doutora Jocélia, agradecer ao doutor Zé Maria, agradecer o Luan Júnior, agradecer a todos da rede Bom Demais, todos os internautas que tanto participaram agora com a sua audiência, mas eu sei que vão compartilhar maciçamente esse programa, porque é um programa esclarecedor, tá certo? Não só para a região de Itapipoca, mas para todo o Ceará. Obrigado a todos, voltamos na próxima terça-feira com mais um programa Encontro Marcado, Saúde em Dia. Tchau para vocês,
Até a próxima semana. Até a próxima.